Dr. Ai Fen also went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, whereabouts unknown. After taking a COVID test, you get the results. You've tested positive. You are infected with a large amount of the virus and contagious. Your recent contacts need to quarantine, and you might need to be admitted to hospital. Right? Wrong. Well, maybe. Let me tell you why. Tedros Adhanom, he's the Director General of the World Health Organization, got his job with Chinese support after he covered up cholera outbreaks in his home country. A perfect man to lead the World Health Organization. And he has subsequently set the standard for corruption there. Here he is in January. Watch this. The Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive and beyond words. China is actually setting a new standard for outbreak response, and it's not an exaggeration. That's the top public health official in the world, and everything you just heard him say there was a lie. So the World Health Organization's leadership tells you that China, quote, set the standard for the outbreak to the response. Apparently that standard includes disappearing doctors who tell the truth about it. As China now tries to rewrite history and claim it was transparent all along, a final nail in the coffin of their lie. The truth is, as 60 Minutes Australia explains, instead of worrying about these developments, in early February, the director of the World Health Organization was still lecturing the public that using terms like Wuhan virus was racist. Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. You might think that a World Health Organization, a group that got 58 million of your tax dollars last year, might care that a government arrests doctors and lies about deadly new diseases, but no. Like so many other organizations, they are lapdogs for the powerful, and that means their real job is sucking up to the Chinese government. Errado. E se eu te contar que as pessoas podem estar morrendo de Covid não só pelo coronavírus, mas também por causa de um outro vírus que estava escondido nas nossas células? Todos os seres vivos da Terra têm uma coisa em comum. Animais, plantas, bactérias, todos, sem exceção, precisam de uma molécula chamada DNA. O DNA é um mapa que mostra para as células qual caminho que elas têm que seguir. Ele é único para cada espécie e é isso que faz uma baleia ser diferente de um pé de alface, por exemplo. O seu DNA determina todas as suas características humanas. Isso inclui 2 mãos com dedos ágeis para você digitar e um cérebro bem desenvolvido que te trouxeram até esse vídeo. E é por isso que cada pedaço do nosso DNA é só nosso, certo? Na verdade, 8% do que a gente chama de DNA humano veio de vírus que infectaram os nossos ancestrais há milhões de anos. Esses vírus invasores continuam sendo passados de pais para filhos, do mesmo jeito que os seus pais te passaram os genes que determinam a cor dos seus olhos. É como se o nosso DNA guardasse dentro dele vários fósseis ou lembranças de infecções que aconteceram muitas eras atrás. Isso porque, com o passar dos milênios, eles foram acumulando mutações e agora são completamente inofensivos para a nossa saúde. Alguns cientistas brasileiros perceberam que um desses vírus primitivos pode estar associado à gravidade e à morte por Covid. Foram parar dentro do nosso DNA. Os vírus primitivos que estão no nosso DNA há várias gerações são principalmente do tipo retrovírus. No geral, os vírus têm uma estrutura muito simples. Eles são só uma minúscula armadura de proteínas ou gordura com os seus genes dentro. O único objetivo deles é achar uma célula para infectar, já que sozinhos, soltos no ambiente, eles são meio inúteis. Mesmo sendo até 1000 vezes menor, o vírus consegue alterar toda a programação das nossas células e fazer bastante estrago. Eles carregam algumas moléculas a mais que são ferramentas para que eles consigam produzir o DNA deles, que vai ser colocado junto com o nosso. Com isso, eles não precisam mudar toda a programação da célula.
Ao invés disso, a célula continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Ela agora tem um pedaço de DNA viral integrado no seu DNA. Enquanto isso, o vírus fica escondido dentro do nosso DNA, que é um lugar que os medicamentos não alcançam e também não chama a atenção do nosso sistema imune. E um vírus que a gente já conhece bem e que faz isso é o HIV. Esse é um dos motivos. Essa história do vírus integrando o seu material genético no nosso DNA é bem assustadora, né? A gente já fica querendo saber se dá para tirar ele dali. Os humanos, assim como os golfinhos e elefantes, são mamíferos que se desenvolvem dentro da barriga das mães. Mas para isso acontecer, o filhote precisa de um órgão para proteger ele e alimentá-lo durante a gestação. Você já sabe que órgão é esse? É a placenta. Ela é um órgão tão importante para os mamíferos que ninguém esperava que ela fosse obra de... Enquanto estudavam a placenta, os cientistas perceberam que ela tem uma molécula muito parecida com a que alguns vírus usam para entrar no nosso corpo. E isso não podia ser coincidência. A parte mais interessante é que uma das moléculas que faziam parte do vírus acabou sendo aproveitada pelo organismo e mudou completamente a reprodução do animal. Essa molécula nova fez as células funcionarem de um jeito diferente. As células, com a presença dessa molécula, agora se tornaram capazes de se fundir até formar uma estrutura nova que separava o corpo da mãe do corpo do feto. Essa estrutura é a placenta. Acabou criando, por acaso, uma nova classe de animais, da qual nós fazemos parte, os mamíferos. Se esse vírus sumisse do nosso DNA hoje, ninguém mais ia conseguir ter filhos. Você imaginava que isso era possível? E esse é só um exemplo, mas na maioria das vezes a gente não faz ideia do que pode acontecer. O coronavírus. Os cientistas da Fiocruz descobriram que um retrovírus que está dentro do nosso DNA há 5 milhões de anos pode estar associado com as mortes por Covid. Deixa eu te explicar melhor. Mas o fato é que esse vírus primitivo sozinho não consegue causar doença. Só que a presença dele já é suficiente para ativar um batalhão de células de defesa. Esse é um ciclo inflamatório muito perigoso que começa com a Covid e reativa o vírus primitivo, aumentando ainda mais essa inflamação. Isso porque, sabendo exatamente o que acontece com os pacientes, é possível descobrir tratamentos mais eficazes e seguros. Essa, pessoal, é mais uma vitória para a ciência brasileira que tem feito tanto por nós. A aplicação da terceira dose em idosos, em pessoas com problemas de imunidade, está prevista para começar em todo o país no dia 15, em São Paulo no dia 6, uma semana antes. Mas o tipo de vacina que será utilizada no reforço é, como nós acabamos de ver, motivo de discussão entre o governo federal e o governo de São Paulo, por exemplo. Nós vamos tentar entender do ponto de vista... And that brings us to how we're interpreting test results wrong. Think of those two samples, one full of virus, the other with only trace amounts. In either case, the results will be returned as positive. But if you remember, the power in testing is not just knowing you're sick, but in identifying people who are infectious before they can infect others. Generally, the approach has been that if someone tests positive, then we interpret that they are actively infected and are infectious. The problem is both of these interpretations are not necessarily correct. First, testing positive doesn't mean you're still infectious. To be infectious, which means being able to make someone else sick, requires two things. First, it requires that you are shedding virus. Shedding virus means that virus is found in your droplets created when you sneeze, cough, or breathe. PCR testing absolutely tells us whether you are shedding virus. The second thing infectiousness requires, though, is that the virus you're shedding is viable. In other words, that the virus can survive and grow. PCR doesn't do this. To do that, we have to isolate them around. Our battle against the virus is constantly evolving, and the only way to gain the upper hand is to adapt and evolve based on experience. PCR testing is powerful, but should also be used in the appropriate circumstances. As our understanding of the complex immunological response to this novel virus improves, the way we detect and respond to the disease will also likely change. Hopefully, with these changes, we can globally suppress the disease. Thanks for watching. Please let me know what you think in the comments. Subscribe for future videos, and as always, thanks for watching.